perderam família, perderam pai, e também desse atentado de sexta-feira, Pai, tantas pessoas, tantas vidas foram ceifadas. E em nome, Pai, em nome de suposto Deus, que com certeza não é, eu quero pedir a Ti, Senhor, que conforte o coração dessas pessoas e também toque o coração de cada um desses ditos revolucionários, Pai, para que repensem a vida deles, para que a vida que Tu colocaste, Pai, não é para ser levada por qualquer um desse jeito, Pai. Eu peço que também toque o coração desses principais chefes, os dirigentes de cada nação, que eles possam também, Senhor, colocar um pouquinho mais de amor no coração antes de tomar qualquer decisão, Pai. Eu quero pedir a Ti também, Senhor, que Tu possa estar me concedendo a sabedoria para poder trazer a Tua palavra para essa Tua igreja hoje. Obrigado porque Tu os trouxeste para cá, Senhor, para estar aqui conosco reunidos. Tenho certeza que é porque para cada vida que está aqui, Tu tem uns propósitos. Obrigado por isso. Em nome de Jesus Cristo que oro e agradeço. Amém. Bem, vocês já viram o tema, né? Deus abençoa a quem obedece. Na verdade, a gente dificilmente pensa em termos de obediência a Deus. A gente normalmente pensa em obediência a professor, obediência aos pais, mas parece que Deus está tão distante que acho que a gente não deve obediência a Ele. O texto de hoje Primeiro Crônicas, capítulo 13, versículos 7 a 14. Vocês acompanham que eu vou ler aqui? Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quindão, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. E, em vez disso, levou-o para a casa de Obed-Edom, de Gat. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Bom, para a gente poder situar, né, no contexto, vamos ver como é que a arca do Senhor veio parar na casa do Abinadab, que está lá no começo, né? Da casa de Abinadab, tá vendo? Então vamos ver como é que chegou ali. Nessa época, Israel estava em guerra com os filisteus. Agora uma coisa, só fazendo um parênteses aqui, deixa eu tomar muito cuidado, porque nós temos 2 professores do Antigo Testamento aqui. O pastor Jurandir e o Lealdo.
tive o Antigo Testamento com o pastor Jurandir. Falar besteira aqui, você já sabe. Como os israelitas estavam perdendo a guerra, estavam perdendo a batalha. Na verdade, o povo de Israel lutava com os filisteus já há muitos anos. Virou, mexeu, eles estavam brigando. Muitos anos mesmo. Desde a época do Noé, né? Noé. Como é que era? Aquele da novela. Dos 10 mandamentos. Eu estou assistindo aqui, eu esqueço o nome do homem, ó. Tá? Então foi desde a época dos 10 mandamentos, tá? Moisés, obrigado. Eles virou, mexeu, eles estavam guerreando. E toda vez, até aqui, o povo de Israel vinha ganhando as guerras, as batalhas, né? Agora, nesse local, eles estavam perdendo. Como estavam perdendo, eles mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança. Aliança que chamava Aliança do Senhor dos Exércitos. E os 2 filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Esse Hofni e Finéias, esses 2 filhos do sacerdote Eli, tanto o sacerdote também, na verdade não eram muitos sacerdotes bons, né? Eles estavam em pecado. Esse Hofni e Finéias faziam barbaridade com oferta, essas coisas que o povo levava lá para o templo. Eles levaram a arca para o meio da batalha porque acharam que Deus iria combater por eles como das outras vezes que já tinha acontecido. Só que Israel foi derrotada porque estava usando a arca como um simples amuleto. Sabe quando a gente pega o amuleto e diz, olha, vai dar sorte, coisa assim? Ele estava fazendo isso. A arca era sagrada, gente, porque simbolizava a presença de Deus. Chama Shekinah. Não é um objeto qualquer. Shekinah é a presença de Deus. Então, você estava levando Deus para casa, né? Agora, hoje, a gente não precisa mais da arca, né? Depois que o véu rasgou, né? A gente não precisa mais da arca. Porque hoje nós temos acesso direto ao Deus. Tá? Assim, Israel derrotada, a arca foi levada pelo inimigo filisteus. Eles carregaram a arca e levaram para a terra deles, para o país deles. E deixou junto com os deuses deles, que eram algumas imagens, Astarotes, aqueles, sabe? E ele deixou, tinha um deus chamado Dagão, que era metade peixe, o resto era cabeça de gente. A consequência desse ato para os filisteus foi desastrosa. A Bíblia nos conta que o lugar onde a arca ficava tiveram acontecimentos estranhos. Os moradores de cada local sofriam com doenças e outras desgraças que abateram sobre o povo do local. Por causa do mal que Deus infligia aos moradores da cidade, a população local ficava descontente e começava a protestar. E a arca era levada de um lado para o outro, de cidade em cidade. A Bíblia, pela Bíblia, conta que ela foi transferida 5 vezes. Ela ficou até, em uma certa ocasião, num campo, porque ninguém queria receber.
no campo, vocês não acreditam, ficou infestado de ratos, até no campo. Como o descontentamento era geral, os filisteus resolveram devolver a arca para os israelitas. Sabe o que eles fizeram? Puseram o arco num carro, quer dizer, uma carroça, né? Nova, puxada por 2 vacas, que foi deixada a esmo. Provavelmente não encontrou ninguém que quisesse conduzir. E a arca foi parar num campo israelita. Que as vacas foram parar num campo israelita. Foi dessa forma que a arca foi parar na casa do Abinadab, aquele sacerdote, né? Levita. E você sabe, e ficou na casa do Abinadab por cerca de 20 anos. Porque o pessoal não tem muita certeza. Tá? Até que Davi e o povo de Israel resolveram ir buscar, que é a nossa passagem. Crônicas 13:6, o que a gente viu antes, né? Diz assim: Davi e todos os israelitas foram para Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Olha lá, Davi e todos os israelitas foram a Baalá. Bem, nós vimos que para trazer de volta a arca foi construída uma carroça nova de boi. Foi designado para conduzir os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Esse daqui já é a segunda etapa do transporte. Tá? Quando Davi resolveu tirar a arca que estava na casa do Abinadab, né? Tá? Para ir buscar, eles construíram uma outra carroça nova. A caminho para a casa de Davi, aconteceu uma tragédia que deixou Davi contrariado. Foi a morte de Uzá. Deixa eu ver se eu coloco as passagens, porque ele está tudo ali. Olha lá. Tá? Agora, gente, essa morte de Uzá é um desses acontecimentos que me intrigou muito por muito tempo, até entender o motivo que levou Deus a se irar e tirar a vida dele. Sabe, é dessas passagens que deixam os incautos com a impressão de que Deus é cruel. Como é que mata um cara que foi segurar a arca? Deus fulminou Uzá só porque tocou na arca. Ainda mais tocou para segurar, para que não tombasse, em virtude de boi ter tropeçado. Uzá estendeu a mão e tentou segurar a arca. Ele fez com boas intenções. Uma coisa que na hora que eu estava lendo, para a gente preparar, a gente lê e relê uma opção de vezes. E uma hora eu olhei e falei, poxa, mas eu nunca vi um boi tropeçar. Eles não tropeçam assim facilmente, são muito cuidadosos. Você pode deixar pedra, qualquer coisa que ele vai desviando. E eu fiquei pensando, deve ser coisa de Deus, né? Acho que Deus fez o boi tropeçar. Porque não é comum isso, né? Deus fulminou Uzá só porque tocou na arca. Ainda mais tocou para segurar, para que não tombasse em virtude do boi, né? Uzá estendeu a mão e tentou segurar a arca. Ele fez isso com boas intenções. Gente, acho que a gente precisa ter muita cautela com as nossas intenções. Mesmo que sejam boas, como foi no caso de Uzá, uma atitude de boa intenção o levou à morte, gente. Às vezes,
intuito de fazer algo para Deus, podemos estar ferindo alguém. Esse tipo de ferida é muito difícil de cicatrizar. E mesmo cicatrize, vai ficar uma marca. Precisa tomar muito cuidado com nossas atitudes, com o que nós fazemos, mesmo com boa intenção. Mas por que a morte de Uzá, filho de um levita? Acontece, gente, que contra todas as ordenanças de Deus, é inaceitável que um levita era o povo designado por Deus para cuidar do templo e da arca, das coisas cerimoniais, tá? Isso era o levita. Ele tinha a obrigação de saber. Por que será que fez ele agir de uma forma tão displicente no trato da arca? E sendo ainda o pai do Uzá, o Abinadab, de uma família também que é levita, né? Inaceitável que um levita agisse dessa forma tão displicente. Ele cuidou da arca por vários anos, Abinadab. Depois ficou na casa dele por mais de 20 anos. Era sabedor da ordenança do Senhor. Agiu totalmente contra as ordenanças estabelecidas por Deus. E Abinadab era sacerdote também. Portanto, ciente das obrigações sacerdotais, deveria orientar o povo a buscar o Senhor. Agiu de uma forma leviana, imprudente e irresponsável pelas coisas do Senhor, que infelizmente terminou num resultado trágico. Agora, o interessante de tudo isso é que não vemos na palavra de Deus dizendo que Abinadab e sua casa, ou até mesmo a sua cidade, foram abençoados. Ficou tanto tempo e deve ter tido algum motivo, né? Mais de 20 anos Abinadab ficou com a arca, que representava a presença de Deus. Qualquer um devia ficar exultante, contente com a presença de Deus. Ficou com a presença de Deus por tanto tempo e não desfrutar das bênçãos do Senhor. Isso é muito triste, não acha, gente? Será que a gente não faz a mesma coisa? Tanto tempo convertido, a gente não está deixando escapar alguma coisa? Na verdade, Abinadab teve oportunidade de desfrutar de uma comunhão com o Senhor de uma forma pessoal e deixou passar essa oportunidade. O que será que deve ter acontecido na casa dele? Será que a arca foi colocada num canto qualquer e ficou ali esquecido? Não havia adoração? Não havia oração em casa? E ainda mais sendo sacerdote? Não havia meditação na palavra? Não havia consagração? Não havia jejum? Não havia nada? Para nós, gente, isso serve como advertência. Que com Deus, com as coisas de Deus, precisamos sempre estar atentos para não sermos negligentes e nem displicentes. Porque um dia vamos ter que prestar contas. A Bíblia, no versículo 12, né, diz que naqueles dias Davi teve medo de Deus. Vocês conhecem um ditado que diz: quem não deve, não teme? Muita gente fala isso, né? Pois é. Você sabe que quando eu coloquei isso, uma vez eu fui preso na 11ª Delegacia de Polícia. Aí 2 investigadores lá, policiais investigadores, é civil, né? Me interrogando, me apertando, e eu só respondendo. Aí uma hora ele falou assim: vê se fica quieto,
Daqui a pouco você vai aparecer cheio de formiga na boca. Eu falei, escuta, eu não devo nada, eu não temo. Só falei isso. Não tenho medo. Se você quiser me matar, joga, mas não tenho medo. Ficou quietinho, depois foi para lá, para cá e me liberou. É porque me confundiram com um bandido, sei lá quem, que tinha passado um cheque sem fundo numa casa lá, e eu tinha ido comprar lá uns apetrechos de pesca lá, sabe? O irmão Daniel emprestou um DVD para mim lá com filme de uns Yakuza. E tem um cara lá que é auxiliar lá de um chefão lá que parecia um pouquinho comigo. Não parecia muito não, viu, Dan? E por coincidência, ontem assistindo o CSI, chefe de Yakuza, adivinha? Takashi! Eu dei risada de mim mesmo. Bom, vamos lá. Por Davi ficar com medo, é porque deve ter feito algo que deve ter desagradado a Deus, né? E ele tinha consciência disso. Tanto tinha consciência que jogou abacaxi na mão do outro, né? Mandou levar na casa do outro a arca. Ele estava com medo porque sabia que não tinha agido corretamente no trato com a arca. Tinha desobedecido a determinação do Senhor, que tinha instrução específicas como deveria ser transportada a arca. Uma das determinações de Deus era de que a arca deveria ser transportada por levitas no ombro e não na carroça puxada por bois. Falta de obediência, ou desobedeceu. O mais grave foi que para transferir a arca, trazer a arca de volta, ele consultou todos, menos Deus. Tem um trecho que diz assim, né? Na verdade, ele impôs sua vontade para Deus, quando disse no versículo 2. Não está aqui. Ele disse assim: se esta é a vontade do Senhor nosso Deus. Ele nem consultou, como é que ele sabe? Acredito que, na verdade, essa era a vontade dele, não de Deus. Agora, quantas coisas que nós fazemos sem saber realmente que a decisão que tomamos é realmente a vontade de Deus? Quantas vezes, na incerteza se é realmente da vontade de Deus ou não, nós acabamos atribuindo a nossa vontade como se fosse de Deus? Foi o que Davi fez. E sabemos a consequência desse ato dele. Davi quis ser politicamente correto. Ele consultou todos os líderes para agradá-los, esquecendo-se de Deus. Agiu na dependência do homem e não na dependência de Deus. Eu acho que por desencargo de consciência, ele deve ter falado como é da vontade de Deus, mas ele não aparece em lugar nenhum que ele tenha consultado Deus para transferir, para ir buscar. Isso nos mostra que podemos enfrentar problemas quando deixamos de depender de Deus, quando fazemos coisas por nossa conta. Estamos dizendo ao Senhor que não precisamos dele, que podemos fazer sem depender de Deus. Isto é um perigo, gente, na medida que estamos deixando de confiar em Deus. E se você for ver, procure depois o que é confiar.
Qualquer relacionamento sem confiança não será saudável. Portanto, é imprescindível vivermos sempre na dependência do Senhor. Principalmente no nosso relacionamento de vida de casados, mesmo vida de namorados, né? Sem confiar um no outro não existe, não dá. E isso acontece a mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus. Agora, vamos falar um pouquinho da obediência de Obed-Edom. Por que será que ele foi abençoado? E quem era esse Obed-Edom? Com esse nome xarope aqui? Obed-Edom, que coisa. Ele não era edonita, tá? Porque edonita tem descendência filisteu, e ele não era. Ele era um levita. Existia no tempo que tinha na região, tinha um outro local chamado Edom. Então, por isso que veio esse nome dele, né? Então existiu no tempo do rei Davi um homem chamado Obed-Edom. Ele era levita, de linhagem de Coate. Exercia trabalho no templo do Senhor. Nós vamos encontrá-lo servindo ao Senhor no templo, fazendo parte dos cantores e instrumentistas dos turnos de adoração 24 horas diante da Arca da Aliança. Igual nós, né? 24 horas adorando. Brincadeira. Ele recebeu uma missão muito especial quando o rei Davi estava levando a arca para Jerusalém. O rei designou sua casa para acolher a Arca da Aliança. Ele ficou com medo e jogou abacaxi para o outro aqui, né? Provavelmente, Obed-Edom esteve presente no acontecimento catastrófico Uzá. Sabe quando Uzá tocou a arca e ele foi fulminado? A sua casa não devia ser muito grande, porque não era nenhuma pessoa tão proeminente. Ainda tinha 8 filhos. Ele deve ter se perguntado: e se um dos filhos esbarra na arca? Vai ter o mesmo fim de Uzá. Tinha todos os motivos e razões para ficar com medo e negar o pedido de Davi. Mas Obed-Edom era submisso ao rei Davi. E era também obediente ao rei de Israel, o Senhor Deus, que o servia. A obediência de Obed-Edom, concordando em receber a arca do Senhor, lhe proporcionou a presença do Senhor, que lhes trouxe muitas bênçãos, não somente a si mesmo, mas para a família e para tudo o que possuía. Versículo 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Está aí. Agora vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que devia ter um canto lá na casa dele, onde a arca ficou. E todo dia, quando levantava, olhava para ela, ele se alegrava. Fazia uma oração, agradecia a Deus por poder guardá-la. E depois ia para o trabalho. E tudo que ele tocava era abençoado. Sua casa foi abençoada, seus filhos foram abençoados. A verdade é que cada dia que passava, eles recebiam mais e mais bênçãos do Senhor. Talvez a sua colheita fora abundante, o rebanho aumentou muito. Sua esposa pode ter se engravidado mais uma vez. Algum de seus filhos foi curado. Nós não sabemos. A Bíblia não diz isso aí.
Mas uma coisa é certa, o Senhor abençoou sua família e tudo o que ele possuía. E sabemos pela Bíblia que as bênçãos foram tão grandes que a notícia chegou até Davi. Ele se alegrou e resolveu trazer a arca para Jerusalém novamente, só que desta vez da maneira correta, em obediência, de acordo com a palavra de Deus. E todas essas vezes que Davi foi buscar a arca, não é que ele tenha ido com meia dúzia de soldados, não. Na primeira vez tinha mais de 1000. Dançando, cantando. Hoje, gente, nós não temos mais a arca. Mas temos o quê? O Filho de Deus. Jesus Cristo. Que é o próprio Deus. Sua presença, gente, é real. E transforma a todos que buscam. Convide-o para entrar na sua casa. E quando Jesus entra na vida de alguém, quando entra na vida de uma pessoa, é para todo e sempre. Porque Ele só pode nos dar, porque só Jesus pode nos dar a vida eterna. Ore, busque a sua direção, leia, se alimente da palavra, seja obediente e se aproxime dele. Ele te ama, gente. Agora vamos falar um pouquinho das bênçãos da obediência e a desgraça da desobediência. Deuteronômio 5:19. Antes eu quero Romanos 5:19. O versículo que caracteriza bem isto que nós vamos ver agora. Diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A Bíblia nos dá orientação muito clara sobre a obediência e bênçãos. Pois segundo a palavra de Deus, não há bênçãos sem obediência. Se não obedecer, não tem bênção, gente. A obediência é um princípio básico dado por Deus. O princípio é uma regra moral, tá? Lei é a base de tudo. Em Deuteronômio 28, Deus deixa bem claro que é uma condição para a bênção nos alcançar. Há uma partícula C, se você for prestar atenção, ou seja, uma condicional. Dá uma olhada. Opa. Se vocês obedecerem. O versículo já começa assim. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho e por este fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá.
Aqui está o segredo de Deus para sermos abençoados, gente. É obedecer. Vamos concentrar nesse ponto. Obediência. Deste modo, a obediência é a chave para que todas as bênçãos aconteçam. Falar um pouquinho sobre a desgraça da desobediência. Sabemos que o homem foi criado para viver eternamente na presença de Deus, sem doenças, sem dor, sem sofrimento. No jardim do Éden, com a desobediência de Adão e Eva, trouxe todos os males, fez com que a morte, o pecado, a dor, o sofrimento, a tristeza viessem sobre o mundo e sobre a raça humana. Assim, não seria errado dizer que todo pecado resume-se em uma só palavra: desobediência. Por que entrou tudo isso? Desobediência do Adão e Eva. Você vê como é importante a gente não se atina muito com essas coisas? Meus queridos, não devemos nos enganar. Toda sorte e toda forma de desobediência, rebelião e rebeldia tem raiz demoníaca. A raiz da desobediência vem de Satanás. Toda forma de desobediência, rebeldia tem um patrocinador, um mentor, um pai. O inimigo de Deus, o nosso inimigo. O objetivo final da rebeldia, rebelião e desobediência é voltar-se contra Deus, contra a sua criação, contra Jesus. E neste contexto da graça, no contexto da salvação da graça, ele é contra o plano de salvação. Nós não podemos cooperar com esse trabalho do inimigo. Sempre que vamos contra as ordens de Deus em sua palavra, sempre que vamos conscientemente, obstinadamente contra as ordens dadas por Deus, ordens dadas por nossos superiores, ordens dadas por nossos pastores, estamos andando de ombro a ombro com o inimigo. Ou seja, estamos fazendo a vontade do diabo. Então, se sou um desobediente, rebelde, se não obedeço ao pai, à mãe, à autoridade constituída, ao meu chefe, ao meu pastor, e faço aquilo que eu quero, se ando pelos caminhos que eu quero, que não sigo ordens e orientação nos vários momentos da minha vida, se ignoro aquilo que Deus preparou para mim, através de sua palavra, ou através de uma autoridade espiritual sobre minha vida, estou fazendo a vontade do inimigo, não de Deus. E a Bíblia é bem clara quanto às consequências da desobediência. Vamos para Deuteronômio 28, 15 a 19. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Forte, né, gente? Muito forte. Dessa forma, meus irmãos, precisamos nos esforçar sobremaneira para andar em obediência, pois somente desta forma Deus pode fazer com que as bênçãos incontáveis venham sobre nós. A chave é obedecer. A virtude da obediência é uma bênção na vida do cristão
nascido de novo. Oração, gente, é fundamental. Jejum é importante. Consagração, santificação são condições primordiais para vermos Deus. Todavia, nos esquecemos de algo básico que a palavra nos ensina: obediência. Se praticarmos essas coisas, mas por fim não exercemos a obediência, temos uma casa com telhado muito bonita, muito bem pintada, para que os outros de fora possam admirar, mas sem nenhum alicerce. Está construída sobre a areia e não sobre a rocha. Do ponto de vista natural, o que acontece com uma casa sem alicerce? A casa cai, ou nem é levantada. E do ponto de vista espiritual, gente, acontece a mesma coisa. Se vocês não têm alicerce espiritualmente, não vai subsistir, vai desmoronar. Nós podemos ter uma casa espiritual mais bonita aos olhos dos outros, mas se não há o alicerce da obediência, nossa casa jamais estará construída sobre a rocha. E quando vier a provação, ela vai cair. Primeira provação, vai desmoronar. Quer ser bem-sucedido, bem-aventurado em sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, em sua casa, em todos os seus caminhos? A palavra mágica é obediência. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte na cruz, porque Ele obedeceu. Porque Ele obedeceu é que nós estamos aqui, é que nós fomos salvos. O que será que seria de nós se o Senhor Jesus não tivesse obedecido? Talvez nós nem estaríamos aqui. Nós não teríamos vida eterna. Gente, tem coisas que às vezes a gente não dá muita importância. Muitas vezes tem alguns aspectos como cristão que a gente acha que é importante. E esquecemos do primordial, que é obedecer à palavra de Deus. Não basta ficar 3 horas lendo a Bíblia, orando meia hora todo dia, e se a gente deixa de cumprir o que está escrito na Bíblia. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, confessando, Senhor, que realmente temos falhado contigo. Muitas vezes fazemos coisas que talvez Tu nem se interesse, nem presta atenção, e deixamos de lado coisas primordiais. Fazemos coisas que Tu disse que não era para fazer. Muitas vezes, mesmo em pensamento, Pai, contrariamos as Escrituras que Tu deixaste como parâmetro para nós. Ajuda-nos, Pai, porque eu tenho certeza que essa Tua igreja está de coração aberto para poder, Senhor, receber essa Tua ajuda, receber, Senhor, esse amor que emana de Ti, para que possamos levar, Senhor, nos levar, Senhor, a poder cumprir os Teus preceitos, cumprir e ser obediente a Tuas palavras, Pai.
Obrigado por essa tarde. E por isso que oro agradecido. Em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém.